Lucas capítulo 17. Chegamos no sétimo sermão de Jesus. Lembrando que no Evangelho de Lucas, do capítulo 11 ao capítulo 19, há uma série de mensagens proferidas por Jesus sobre vários temas. Nós já vimos aqui vários temas. Jesus, tá caminhando para Jerusalém já, passa em povoados, passa em cidades, ressuscita pessoas, cura, prega o evangelho e, obviamente, profere sermões falando sobre o quê? Hoje nós vamos ver Jesus falando sobre o perdão, por exemplo, né? O sermão que ele vai falar aqui sobre o perdão, sobre a fé, e ao final do capítulo ele vai falar sobre a sua segunda vinda, porque Jesus já está preparando os discípulos que ele vai ter que ser entregue para sofrer nas mãos de pecadores. Isso porque ele veio para isso, para o sacrifício, mas ele vai vir novamente. Então Jesus termina o capítulo falando sobre isso. Então, um capítulo maravilhoso. E aí sempre fica aqui minha orientação, minha palavra para você: leia a Bíblia, busque a presença de Deus, ore, porque esse vídeo é um vídeo panorâmico, eu quero ser bênção na sua vida, mas nada substitui o seu tempo devocional com Deus, então leia a Bíblia. Também se inscreve no canal, deixa like, compartilha, tudo isso ajuda muito o canal. E se você chegou agora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e este é o canal Pouco Tempo. Então, o capítulo 17 começa na mesma ritmo do capítulo 16, porque vocês sabem, quando a Bíblia foi escrita, não tinha essas divisões. Então, às vezes, encerra um capítulo, a gente já acha que o outro vai falar sobre outra coisa. De fato, Jesus introduz um assunto novo, mas tendo em mente o que ele acabou de dizer, que foi a parábola do rico e Lázaro. Jesus fala da realidade do inferno. Jesus fala da realidade de uma realidade após essa vida, ou no céu ou no inferno. E aí, pensando nisso, Jesus começa falando para os discípulos, para eles terem cuidado, para não se tornar pedra de tropeço na vida de outras pessoas, para que o nosso comportamento, as nossas atitudes, as nossas palavras não sejam instrumentos para fazer com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. Então Jesus fala para ter cuidado. Ele diz assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leva as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Olha só que versículo forte. E aí, Jesus ele vai falar que nós precisamos tratar um na vida do outro. Jesus falou assim: se o seu irmão pecar contra você, vai até ele, resolva essa questão. E aí Jesus começa falando sobre o perdão, como é importante nós perdoarmos uns aos outros, como é importante nós tratarmos na vida uns dos outros quando esse irmão está em falha. E aí os apóstolos disse: faça nossa fé crescer, porque é necessário fé para conseguirmos perdoar. É necessário uma fé robusta. E aí Jesus vai falar que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder falar para uma árvore, né, uma amoreira, ele fala, ela sair daqui e ser lançada no mar. Diz assim, o Senhor diz: se tiverem fé ainda tão pequena quanto um grão de mostarda, poderia dizer à amoreira: arranque-se e plante-se no mar. Então Jesus fala que a fé é um instrumento extremamente poderoso. E é a fé que nos capacita a perdoar. Então veja a dinâmica do texto. Jesus está falando para a gente ter cuidado, para a gente não ser pedra de tropeço e fazer com que alguém se desvie do caminho. Depois, Jesus fala que nós precisamos tratar na vida uns dos outros e desenvolvermos a questão, a prerrogativa de perdoarmos as ofensas que alguém faz contra nós. Aí os discípulos falam: nos dê fé, porque é preciso fé para perdoar. Perdoar é antinatural. O nosso desejo é de vingança, é de retaliação, o nosso desejo é olho por olho, dente por dente. E Jesus vem então para quebrar esse paradigma humano pecaminoso e diz: o
caminho do cristão é o caminho do perdão. Nós precisamos perdoar. Perdoar não significa apoiar o que uma pessoa fez de errado. Perdoar não significa que tá tudo bem, eu vou esquecer. Perdoar é colocar diante de Deus: Deus, assim como o Senhor perdoou os meus pecados, eu quero, com a tua graça, com a tua bondade, com o teu amor. Então, assim, é antinatural, como eu disse. Nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, compreendendo tudo que nós recebemos na cruz. E por causa da cruz de Cristo, nós então imitamos a Cristo, perdoando aqueles que nos ofendem, que é uma coisa muito difícil, mas é possível. E aí os discípulos então pedem essa fé para Deus, né, para Jesus. E aí Jesus ele conta um caso sobre o servo. E é interessante, porque aí Jesus já entra ensinando para os discípulos um fator muito curioso. Jesus fala: olha, o servo, o escravo, trabalhou o dia todo. Quando ele chega na casa do seu senhor, o senhor não fala: vem aqui, senta comigo, vamos jantar. O senhor fala: agora você prepara a minha janta, você vai esperar eu comer, você vai arrumar tudo e depois que você vai jantar. Essa é a relação do escravo. E por que Jesus trouxe essa questão? Jesus ele não está mostrando que Deus é mau, nem que Deus é ruim. Pelo contrário, Deus nos convida ao banquete junto com ele. Mas quando as pessoas têm uma fé, lembra, a gente está falando da fé, uma fé tão robusta assim, a ponto de perdoar e ter essa capacidade, essas pessoas podem ser tentadas à soberba espiritual. Porque sempre as nossas boas ações, elas podem nos levar a cometer outros pecados. Porque infelizmente nós estamos presos nesse corpo de pecado. E aí o orgulho apega-se automaticamente como um verme roedor à raiz da desobediência da fé. Jesus então passa a ensinar sobre a necessidade da humildade através do servo inútil, que Jesus fala no final: olha, se você fez tudo se o servo fez tudo que lhe foi pedido, ele é um servo inútil, porque ele só fez aquilo que lhe era pedido. Então Jesus está falando pra gente: olha, vocês têm que perdoar, vocês têm que exercitar a fé, mas cuidado, para que vocês fazendo essas coisas, vocês não achem que vocês são maiores do que outros, e pior, a ponto de colocar Deus em dívida com você. Não podemos jamais pretender que Deus fique em dívida conosco, porque tem gente que tem um bom comportamento, tem gente que tem boas atitudes, e aí acha que então Deus está devendo a ele, porque então Deus precisa fazer isso e aquilo outro, porque o comportamento, as atitudes são ótimas. E aí nessa parábola Jesus está falando: cuidado, Deus não fica em dívida com ninguém. Não é você fez as coisas e tapinha nas costas e parabéns. Não. Nós, quando fazemos aquilo que nos é pedido, nós estamos fazendo apenas a nossa obrigação e somos servos inúteis. Então Jesus traz os seus discípulos sempre para sobriedade, sempre para cuidado com as suas atitudes, para você não se tornar um arrogante e querer de repente achar que você pode colocar Deus no canto da parede e falar: ó, agora você vai me servir porque eu te sirvo assim de uma forma maravilhosa. E tudo isso Jesus está explicando nesses versículos. E aí o texto continua falando que 10 leprosos estavam passando, e aí esses 10 leprosos gritam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E aí Jesus, quando olha a situação, né, aqueles homens leprosos, Jesus fala: vão até o sacerdote e ofereçam sacrifícios, e eles vão. Quando eles vão, eles ficam curados. E apenas um voltam adorando e agradecendo a Deus, e esse era samaritano. Um ensinamento aqui muito profundo a respeito da gratidão. Como nós temos nos relacionado com Deus, sendo gratos a Ele ou não, né? Então fica aí essa questão. E o texto termina falando sobre a vinda do reino. Então Jesus, ele está conversando com os seus discípulos e ele fala: olha, a segunda vinda minha vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Um relâmpago é muito rápido. Um relâmpago é no piscar de olhos. Um relâmpago acontece a qualquer momento. Então Jesus está ensinando a minha vinda, a minha segunda vinda. Opa!
Bati o pé aqui. A minha segunda vinda será como um relâmpago, rapidamente. Então andem vigilantes, cuidado, porque eu vou vir de uma forma muito rápida, de uma forma iminente, e todos vocês devem viver preparados. Aí Jesus fala no versículo 25, mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Então, antes da segunda vinda, Jesus ele vai ter que passar pela moagem, pelo seu sacrifício. E aí, um fator que eu quero destacar, dois, né? Primeiro esse, que a vinda de Jesus vai ser iminente. Mas um outro fator que eu quero destacar é que Jesus fala que a sua segunda vinda será como no tempo de Noé, ele usa o exemplo, onde as pessoas naquele tempo seguiam sua rotina de banquetes, festas e casamento. Aí Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E também ele usa o mesmo exemplo de Ló. No tempo de Ló, o povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Então, as suas rotinas normais, até que os anjos tiraram Ló da cidade de Sodoma e veio a destruição. Essa perspectiva é interessante porque nos mostra que a segunda vinda de Cristo, a sua igreja será retirada antes de vir o castigo, a destruição, né? Então, os sinais estão se mostrando, Jesus ele voltará, mas antes de vir o juízo de Deus, que tem gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas aqui deixa claro que não. Assim como Noé foi retirado daquele castigo, assim como Ló também foi retirado, a igreja também será retirada, e então virá o fim, a grande tribulação e todos os desdobramentos apocalípticos, né, do final do mundo. Então aqui fica essa explicação tão interessante. E aí, no texto, diz sobre a mulher de Ló. Diz assim, nesse dia... Não, cadê? Fala sobre a mulher de Ló. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava em seus afazeres, até que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Nós sabemos que essa história, aqui, versículo 32, lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Então Jesus ainda traz esse lembrete. Porque a esposa de Ló, o que aconteceu com ela? Ela olhou para trás. Ela era apegada ao mundo. Ela era apegada às coisas deste mundo. E aí, ela, ao sair daquela cidade, o coração dela estava naquela cidade. Então Jesus fala, cuidado, para vocês não acharem que estão na igreja, que vocês estão caminhando com o mundo, mas na realidade o coração de vocês estão apegados aqui. E aí Jesus fala no versículo 33, quem se apega à própria vida a perderá, como foi a mulher de Ló. Se apegou aos prazeres deste mundo, se apegou a essa transitoriedade e acabou se transformando em estátua de sal, sofrendo um juízo de Deus. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. Abrir mão da vida é colocar essa vida totalmente nas mãos de Deus e dizer, Deus, a vida é do Senhor, eu quero te seguir, eu quero tomar minha cruz, eu quero negar-me a mim mesmo, eu quero viver agora em função do Senhor, como o servo Noé foi, como Ló foi, imersos numa sociedade corrupta, numa sociedade imoral, numa sociedade desobediente a Deus, contrária a Deus. Eles permaneceram firmes, seguindo a Deus. Então a sociedade estava corrupta, mas nem por isso eles seguiram o que o mundo dizia. Então nós precisamos ter a postura de Noé, ter a postura de Ló, olhando para Cristo, porque no tempo certo ele então nos tirará daqui e trará o juízo a essa sociedade que despreza a ele, né? É a sociedade que não o aceita como seu Senhor, muito menos como seu Salvador. Então, capítulo maravilhoso aqui da palavra de Deus,
Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Deus abençoe sua vida. E até terça-feira que vai sair vídeo novo aqui no canal, tá bom? Forte abraço e até mais.